Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É muito provável que você já tenha ouvido esse versículo, mas talvez você se questione: como de fato eu posso conhecer a verdade? Como de fato eu posso buscar essa verdade diante de tantas coisas que eu tenho ouvido por aí, tantas palavras, tantos ensinos? Como saber de fato que verdade é essa? Qual é a verdade absoluta? Na oração da manhã de hoje, nós vamos meditar em cima dessa palavra e Deus tem algo para ministrar ao seu coração. Lembrando que ao final eu quero orar pela sua vida, te abençoando, derramando da graça do Senhor sobre você, sobre a sua casa, para que verdadeiramente você entenda o que esse versículo ele significa. Quero aqui dar as boas-vindas, aproveitar para você que está chegando aqui agora no Vivendo pela Vida, ou se você já tem assistido os vídeos, mas ainda não é inscrito, eu quero convidá-los a se inscrever nesse momento. É rapidinho, basta você clicar aqui no botão de inscrever-se, depois você aperta no sininho, seleciona todas e fazendo isso você será notificado sempre que tivermos com conteúdo novo. Amém? Lembrando que também estamos aí nas principais plataformas de podcast, como o Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, dentre outras. Então, para que você também fique por dentro das mensagens, é só seguir aí o nosso perfil. Mas a pergunta de hoje é: como de fato conhecer a verdade? Por que essa pergunta é importante? Hoje nós estamos aí sendo bombardeados por muitas palavras, por muitos conceitos, por muita teologia. Existem muitas igrejas espalhadas pela face da terra e algumas vão falar algo a respeito da verdade, outras vão por outra linha e assim por diante. E dentro desse cenário, dessa pluralidade que existe, provavelmente você se questione: como de fato eu posso ouvir a verdade? Como de fato eu posso ser liberto? Afinal de contas, João 8,32 diz que uma vez que você conheça a verdade, você será liberto. Para que você entenda a mensagem que está por trás dessa palavra, é muito importante nós observarmos o contexto. Entenda que ali Jesus está falando com um grupo de judeus. E os judeus, eles eram extremamente apegados à lei mosaica, ou seja, eles eram apegados à Torá, à lei de Moisés e aos profetas. E quando Jesus, então, ele fala essa palavra, esse versículo dentro desse contexto, Jesus está promovendo uma mudança na vida desses judeus. Jesus está promovendo uma reflexão profunda da parte deles a respeito daquilo que eles seguem enquanto um povo religioso, ou seja, enquanto um povo que vivia em cima do Pentateuco. E aí Jesus ele vai fazendo ali vários questionamentos a respeito deles. Então eles se dizem filhos de Deus, mas na verdade eles não eles se dizem filhos de Deus, mas eles não reconhecem Jesus como o próprio Filho de Deus, como enviado pelo próprio Pai. Então aí já começam algumas confusões a respeito da revelação da verdade. Eu não quero me alongar muito aqui nessa mensagem, mas é importante você entender que o contexto onde esse versículo está inserido, Jesus está justamente quebrando um espírito de religiosidade. Então, toda vez que você conhece a verdade, toda vez que você se aproxima da verdade, e é importante que você saiba que a verdade é Cristo, é Deus revelado através de Cristo Jesus, revelado através da sua palavra. Então essa verdade te liberta. Mas ela te liberta de quê? Ela vai te libertar de conceitos errados. Ela vai te libertar de teologias que não estão de acordo com as Escrituras. Ele vai te libertar de uma religiosidade que, ao invés de conduzirem as pessoas para Cristo Jesus, na verdade, essas pessoas elas estão aprisionadas. Nesse próprio diálogo de Jesus com esse grupo de judeus, Jesus fala que o pecado, ele é uma prisão. E o pecado, ele é muito amplo. Existem várias formas do pecado ser concebido na vida de alguém. Provavelmente, quando a gente fala na palavra pecado, na sua mente vão vir os pecados mais esdrúxulos, aqueles que são mais comuns, os mais perceptíveis, como, por exemplo, a mentira é um pecado, roubar é um pecado, matar é um pecado, adulterar é um pecado.
e assim por diante. Mas nós precisamos entender que pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus. E com isso, podem haver situações onde uma teologia, onde um ensino que parece ser bíblico, na verdade, ele é um ensino pecaminoso. Por quê? Porque ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta da verdade. Ele nos afasta do plano real que Deus tem para as nossas vidas. Por isso existe aí um campo muito sensível entre o que realmente é pecado e o que realmente é a palavra de Deus. E por que o Senhor está falando isso na manhã de hoje para você? Porque, infelizmente, muitos líderes, muitas pessoas têm conduzido outras através de um ensino errado, através de um ensino que muitas vezes, ao invés de fazer com que o seu espírito flua no Senhor, na verdade, esse espírito, essa vida é aprisionada. E muitas vezes ela está aprisionada com a falsa sensação de que ela está servindo a Deus. Você percebe? Isso era muito nítido nesse grupo de judeus. Eles estavam aprisionados pela religião, eles estavam aprisionados pelos usos e costumes judeus, mas dentro dessa prisão eles não conseguiam se enxergar como prisioneiros. Eles se consideravam pessoas livres. Mas, na verdade, Jesus está confrontando eles e dizendo que não, que eles eram escravos. Jesus está dizendo que eles não eram filhos de Abraão, porque se de fato eles fossem filhos de Abraão, eles estariam reconhecendo Jesus como filho de Deus, percebe? Então entenda na manhã de hoje. Deus quer que você busque a verdade. E a busca da verdade começa com a leitura bíblica. Você precisa mergulhar na Bíblia, você precisa meditar nas Escrituras, você precisa passar tempo com Deus, lendo a sua palavra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você precisa é orar ao Senhor. Você precisa ter uma vida de comunhão e intimidade com Deus, para que verdadeiramente Ele se revele a você, para que verdadeiramente a sua palavra faça sentido na sua vida. E uma vez que você tem a revelação dessa palavra, você vai poder discernir com clareza aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem do Senhor. E o terceiro ponto para você conhecer a verdade é você estar com pessoas que estão caminhando na revelação das Escrituras. Estar com pessoas que verdadeiramente estão buscando a Deus e viver o seu reino. E não viver dogmas, doutrinas, mas pessoas que estão desprendidas desse mundo terreno e estão conectadas de fato com o Senhor. Eu tenho certeza que se você seguir esse caminho, você será uma pessoa liberta de todo o pecado, de toda a inverdade. E essa verdade revelada a você, de fato, o libertará. Eu quero nesse momento orar pela sua vida, abençoar você e a sua casa. Então, aí onde você estiver, incline a sua cabeça, o seu coração. Deixe o Senhor falar contigo. Deixe o Espírito Santo ministrar ao teu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento colocar a vida do meu irmão e da minha irmã diante do Senhor, Pai. Te pedindo que em nome de Jesus, o Senhor venha visitá-lo, Pai, o Senhor venha falar ao seu coração. Se ele já tem comunhão contigo, Pai, que o Senhor venha despertá-lo para conhecer a verdade que verdadeiramente liberta, a verdade que realmente nos instrui, a verdade que realmente nos leva para um caminho de vida, um caminho de paz, um caminho de salvação, Deus. Que o Senhor traga clareza à sua mente, que o Senhor traga entendimento ao seu coração, que ele possa discernir, Pai, os tempos, que ele possa discernir tudo aquilo que o Senhor está fazendo nele e através da vida dele, que ele não seja enganado por falsas doutrinas, por falsos mestres, ou por aqueles que estão equivocados, até falam da tua palavra, Senhor, mas falam de forma equivocada, falam de forma errônea. Então que ele tenha esse entendimento, que ele tenha essa certeza e essa clareza, Pai, para caminhar na verdade absoluta que foi estabelecida pelo Senhor. Como a tua palavra diz, o Senhor é a própria verdade. Então que ele tenha acesso pleno a ti, Pai, que ele tenha a revelação completa, para que ele caminhe em santidade, para que ele caminhe em renovação de vida, buscando o evangelho verdadeiro, Pai, e sendo frutífero para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Então, querido, se você recebe essa oração, digita aí nos comentários. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe ela com mais pessoas
né, o máximo de pessoas que você puder. E se você perdeu a mensagem de ontem, eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir. É muito importante que você se alimente, com que você nutra o seu espírito com o pão da vida, para que você seja fortalecido e continue na sua caminhada. E como eu sempre digo aqui, mova-se por propósito e não por necessidade.